Um bom dia, amáveis amigos e irmãos, valentes do sétimo selo, valentes do Filho de Davi. Para mim, é um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilhar alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e do seu programa, correspondente a este tempo final. Para assim ver, através da Palavra de Deus, a nossa posição como valentes de Deus, valentes do Filho de Davi, neste tempo final. Vamos ler em Deuteronômio 31. E versículo 14 em diante, 14 ao 23, diz assim: E disse Jeová a Moisés: Eis que se aproxima o dia da tua morte. Chama Josué e espere no tabernáculo de reunião, para que eu lhe dê o cargo. Então foram Moisés e Josué e aguardaram no tabernáculo de reunião. E Jeová apareceu no tabernáculo, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem se colocou sobre a porta do tabernáculo. E o Senhor disse a Moisés: Eis que tu dormirás com seus pais, e este povo se levantará e fornicará após deuses alheios na terra onde ele vai para estar entre ela, e me deixará e invalidará o meu pacto que fiz com eles, e o meu furor se incenderá contra eles naquele dia, e os abandonarei, e esconderei deles o meu rosto, e serão consumidos, e sobre eles virão muitos males e angústias. E naquele dia dirão: Não me vieram esses males, porque não está o meu Deus entre mim, mas certamente eu esconderei o meu rosto naquele dia, por todo o mal que eles terão causado, por terem se voltado a deuses alheios. Agora, pois, escrevei este cântico e ensina-o aos filhos de Israel e coloca na boca deles, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque eu lhes introduzirei na terra que jurei a seus pais, a qual flui leite e mel, e eles comerão, se saciarão e engordarão, e se voltarão para deuses alheios, e os servirão, e me aborrecerão, e invalidarão meu pacto. E quando lhes vierem muitos males e angústias, então este cântico responderá em sua face como testemunha, pois será lembrado pela boca dos seus descendentes, porque eu conheço o que se propõe de antemão, antes que se introduza na terra, que eu jurei dar a eles. Moisés então escreveu esse cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E deu ordem a Josué, filho de Num, e disse: Esforça-te, anima-te, pois tu introduzirás aos filhos de Israel na terra que eu lhes jurei, e eu estarei contigo. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita compreendê-la. Podem se sentar, queiram ter a bondade.
Moisés disse a Josué, e também Deus disse a Josué, logo depois da morte de Moisés: esforça-te, pois seja valente, pois para cruzar a terra prometida se requer que a pessoa seja valente. Não pode olhar as circunstâncias negativas que possam lhe cercar para se desanimar, mas sim olhar as promessas que Deus fez e ver que o tempo para o cumprimento desta promessa chegou e caminhar adiante para obter o cumprimento desta promessa. E agora, se requeria que Josué fosse valente, e com ele estariam também as pessoas valentes como Caleb, o qual foi valente também, um crente firme naquilo que Deus havia prometido. E as demais pessoas que estariam sob a direção de Josué e Caleb tinham que ser valentes para entrar a terra prometida. Vejam, não crer em milagres, isto é, não crer na obra que Deus fez com o povo hebreu. Não crer na obra que Deus fez com o povo hebreu, isto é não crer em milagres. E agora, uma pessoa que pode ver a obra que Deus realizou com o povo hebreu desde tantos anos atrás, até este tempo, obrigatoriamente tem que crer em milagres. Pois é um milagre que o povo hebreu esteja em sua terra na atualidade, assim como também foi um milagre que o povo hebreu entrasse na terra prometida, que Deus lhes havia jurado. E agora, se requer que fossem valentes. Os valentes são os que herdam as promessas divinas, porque são valentes e utilizam a fé, a depositam sobre as promessas divinas, e são os que conquistam estas promessas. Eles as conquistam e elas se convertem em realidade na vida deles. São pessoas que lutam e sabem que Deus está com eles, porque Deus prometeu estar com eles e prometeu dar a eles esta bênção, cumprir essa promessa. E vejam vocês, através da história bíblica, Deus cumpriu suas promessas ao povo hebreu de era em era, e cumpriu suas promessas de era em era para a sua igreja gentia. E Ele não vai cumprir as que faltam? Ele já cumpriu tantas através da história da raça humana, que as que faltam são pouquinhas, e Ele também as cumprirá. E agora, o que se requer é que a pessoa creia nas promessas divinas, seja um crente firme em Deus e em sua palavra e seja valente. Porque com valentes é que Deus atua. Ainda que sejam poucos, mas que sejam valentes. Em uma ocasião, nós podemos ver que um homem valente, ele foi ungido por Deus. Foi um dos juízes de Israel. E ele teria uma batalha contra os inimigos do povo hebreu. E eles levavam milhares de pessoas. E Deus lhe disse, olha, é muito povo. Ou seja, muito é o exército que tu levas. Eu vou prová-los nas águas e lá eu te mostrarei quem irá e quem não irá. Porém, antes diga ao povo que os que tremam, ou seja, os medrosos, os que se estremecem quando se fala de guerra, e aqueles que se casaram, os recém-casados, pela manhã voltem às suas casas, não podem ir para a guerra.
é como os de pé reto, não podem ir para a guerra, eles ficam na metade do caminho. E também os que têm problema cardíaco, de coração, tampouco os querem na guerra. Esses tampouco chegam em algum lugar, são um estorvo, porque depois tem que estar carregando eles. E então é necessário de 2 pessoas, que são 2 bons soldados, e estão lá na guerra, e é necessário 2 pessoas para carregar esse que não serviu, prestou para nada, que de uma vez fique em casa e que lá a mulher o atenda, a esposa o atenda. E agora, o que se requer são valentes. Quando foi dito assim, quem foi que disse assim? Quantos se lembram? Quem era o homem que Deus enviou? Era Gideão. Lembram-se do sinal do velom, não é um cofre de moeda, mas era assim um velom de peles de ovelhas, o qual era colocado, e de noite, pois era cheio de rocio. E essa foi uma obra para outra ocasião, mas então Gideão falou com Deus e teve um acordo que para o próximo sinal e amanheceria aquela pele seca, sem chuvisco, porque o normal é que aparecesse molhado ao outro dia, porque na noite é que cai o chuvisco, a neblina. Mas para outra manhã amanheceria seco, como sinal da parte de Deus. Mas agora vejam vocês, Gideão não podia aparecer na guerra com um monte de pessoas que não eram valentes. Então milhares de pessoas se foram. Quando ele disse que todos os que tremiam, se fosse, quando se falava de guerra, e também os que haviam se casado. Então a multidão foi embora, uma multidão muito grande. Logo, então Deus disse a ele, agora, com os que ficaram, leva-os às águas, e lá eu os provarei. E todos os que tomem água de certa maneira, você os colocará de lado. E os que tomarem água de outra maneira, você os colocará de outro lado. Então Deus disse a ele, a Gideão, somente irão contigo para a guerra estas pessoas, o restante, que eles possam ir às suas casas. E somente 300 pessoas foram escolhidas por Deus para ir até a guerra. E eram milhares de pessoas as que estavam com Gideão. Agora, por que é que Deus atua assim? Porque o que Deus precisa é de valentes para poder realizar a batalha e obter a vitória. E aqueles que não são valentes dão problemas pelo caminho. Agora, veamos como Deus não gana as batalhas com exércitos ou com forças. Agora vamos ver como Deus não ganha as batalhas com exército nem com força, mas com o seu Espírito. É com o poder de Deus que a batalha é obtida. Gideão foi o 6º juiz. Está no capítulo 6 e também no capítulo 7. De juízes. Era da família de Manassés.
E ele era da família de Manassés, e era o menor da sua casa. Porém, a este foi que o anjo do Senhor lhe apareceu. Diz no capítulo 6, versículo do 11 em diante, diz assim: E veio o anjo de Jeová e se sentou debaixo da encina que está em Ofra, a qual era de Joás, Abiezerita, e seu filho Gideão estava sacudindo o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo de Jeová lhe apareceu e disse-lhe: Jeová está contigo, varão esforçado e valente. A quem ele apareceu? A um varão esforçado, não era um preguiçoso. Era um homem esforçado, um homem trabalhador, que se esforçava. E vejam vocês, aqui ele está trabalhando. Na obra de sacudir o trigo e ter o trigo para escondê-lo, colocá-lo em um lugar seguro por causa da guerra que havia com os midianitas. E a este foi a quem o anjo do Senhor apareceu, a um varão esforçado e valente. E Gideão lhe respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevieram tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos tirou Jeová do Egito, e agora Jeová nos desamparou e nos entregou em mão dos midianitas? E olhando-lhe, Jeová disse-lhe: vá com esta tua força e salvarás a Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem te envio? Vejam, quem era o enviado? De Jeová. Jeová e o anjo de Jeová é o mesmo, pois é o mesmo Deus, o mesmo Jeová em seu corpo teofânico. Aqui lhe apareceu como um homem, mas um homem de outra dimensão, da sexta dimensão. Então lhe respondeu Gideão: meu Senhor. Agora vejam como Gideão conhecia que era o Senhor, que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Oxalá se assim o tenham reconhecido todos os escolhidos de Deus nas diversas etapas onde ele se manifestou através de um mensageiro em cada tempo, pois assim deve ser reconhecido de tempo em tempo quando se manifesta através de um mensageiro. Mas vê que o mensageiro não é Jeová, mas o instrumento de Jeová, o instrumento do anjo do pacto. E agora? Então ele respondeu: meu Senhor, com que eu salvarei a Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Agora vejam, ele era da descendência de José. Era da tribo de Manassés, que era o filho mais velho de José, e tinha recebido uma bênção depois de Deus, através de Jacó, ter abençoado a Efraim. Logo então veio a bênção para Manassés. Portanto, vejam vocês, vinha da descendência de José, onde estava esta bênção da primogenitura. Então o Senhor disse a ele: certamente estarei contigo, e tu derrotarás aos midianitas como a um só homem. E ele respondeu: eu te rogo que, se tenho achado graça diante de ti, me dê sinal de que tu falou comigo. Mas te rogo que não te vá daqui, até que volte a ti, e te tire uma oferta e a coloque diante de ti. E ele respondeu: eu esperarei até que volte. Vejam, o anjo aguardou por Gideão. Algumas vezes, o anjo espera pelo mensageiro, pelo seu enviado. E outras vezes, o enviado espera pelo anjo de Jeová.
yo esperaré hasta que vuelvas. Eu esperarei até que tu volte. E entrando Gideão preparou um cabrito e pães sem fermento de um efa de farinha e colocou a carne em um lebrilho e o caldo em uma panela e tirando-a a apresentou debaixo daquela encina, ou seja, debaixo de uma árvore. Então o anjo de Deus disse: toma a carne, os pães sem fermento, e coloque-os sobre esta rocha, e verta o caldo. E assim ele o fez. E o anjo de Jeová, estendendo o báculo que ele tinha em sua mão, ou seja, um bastão, uma vara, tocou com a ponta a carne e os pães sem fermento, e fogo subiu da rocha, o qual consumiu a carne e os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. E vendo Gideão, que era o anjo de Jeová, disse: ah, Senhor Jeová, que tenho visto ao anjo de Jeová face a face. Mas Jeová lhe disse: paz a ti, não tenhas temor, não morrerás. Por quê? Assim como mais adiante, também podemos ver que os pais de Sansão viram a Deus face a face. Mas vejam, viram a Deus face a face, velado, no corpo teofânico, no corpo teofânico de Deus, o qual é chamado de o anjo do pacto, o anjo do Senhor. E agora Deus disse a ele: mas o Senhor Jeová disse: paz a ti, não tenhas temor, não morrerás, porque a Escritura diz, Deus disse a Moisés, quando Moisés quis ver a Deus face a face, Deus disse a Moisés: não verás o meu rosto, porque homem algum me verá e viverá. Agora, aqui Gideão está vendo a Deus face a face. E agora Jeová lhe diz: você não morrerá. Agora ele estava vendo a Deus, o anjo de Jeová, que é o mesmo Deus, o estava vendo face a face. Como mais adiante, depois, os pais de Sansão veriam ao anjo de Jeová também, face a face, no capítulo 13 do livro de Juízes. E eles pensariam que morreriam. Manoá e a sua esposa, vejam vocês, eles viram ao anjo de Jeová face a face, o qual é o anjo de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porém, o estavam vendo face a face, em seu véu teofânico da sexta dimensão, em seu corpo teofânico da sexta dimensão. Não podiam ver sem estarem velados. E ele estava velado em seu corpo teofânico da sexta dimensão. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos ver que através da história, o anjo de Jeová se fez carne na pessoa de Jesus. E os que estavam vendo a Jesus estavam vendo a Deus face a face. Quando disseram-lhe a Jesus Cristo, Filipe disse a ele: Senhor, mostra-nos o Pai, já nos basta, porque Jesus falava tanto do Pai e agora eles queriam ver ao Pai. E Jesus lhe disse: tanto tempo, Filipe, faz que estou convosco e ainda não me conhece? Não sabe que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E aquele que me viu, viu o Pai? E agora, como era possível estarem vendo ao Pai Celestial, a Deus? É que estavam vendo a Deus velado em seu corpo teofânico. Estavam vendo o corpo de carne que o Pai Celestial tinha, naquela manifestação, no cumprimento da vinda do Messias, no cumprimento da primeira vinda de Cristo. Para o último dia, São Paulo disse, o que agora nós conhecemos em parte profetizamos, mas quando o que é perfeito vier,
o que em parte será aniquilado. Agora, pelo espelho, vemos como na escuridão, ou como em um espelho na escuridão. Porém, logo, como nós veremos, face a face. Agora conhecemos em parte, mas logo conheceremos como somos conhecidos, e veremos como face a face, porque estaremos vendo ao anjo de Jeová, ao anjo do pacto, no último dia manifestado em carne humana. E isto será a vinda do verbo, a palavra, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, deste anjo que apareceu a Gideão, deste anjo que também apareceu aos pais de Sansão, este anjo que apareceu a Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Este anjo foi o que se fez carne e viveu entre os seres humanos, entre o povo hebreu, e foi chamado, o véu de carne onde esteve vivendo foi chamado Jesus. E agora, para o último dia, encontramos que, através das eras, esteve manifestado, através dos seus anjos, mensageiros de cada era, na porção correspondente a cada era. E ele é o que esteve falando através dos 7 anjos mensageiros, como falou no Antigo Testamento, através dos profetas, e como usou aos profetas no Antigo Testamento, e usou aos juízes no Antigo Testamento, e usou a Moisés, também ha usado a estes mensageiros dessas 7 eras da igreja gentia, e para o último dia estará usando a seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino, estará manifestado em seu anjo mensageiro, estará manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, e estaremos vendo ao anjo de Jeová face a face, mas velado em carne humana em seu anjo mensageiro. Isto é, para o tempo final, estar vendo face a face, e estar vendo o que esteve através da história bíblica, se manifestando de era em era, e através das diversas dispensações, e se manifestando através de carne humana nos diversos profetas mensageiros que ele enviou. E em Jesus se manifestou em toda a sua plenitude, e para o último dia estará manifestado em seu anjo mensageiro. Isso será a vinda do cavalo branco, do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, a vinda do verbo que se fez carne há 2000 anos atrás e viveu entre o povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus. Para o último dia, novamente vem o verbo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, velado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E através do seu anjo mensageiro estará nos testificando de todas estas coisas que devem acontecer em breve. E estaremos vendo ao anjo do Senhor, ao anjo do pacto, que é o mesmo, Jesus Cristo, velado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Agora, seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, e tampouco é o profeta Elias, e tampouco é o profeta Moisés. Mas porquanto esses ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, são ministérios que o anjo de Jeová, o anjo do pacto, manifestou, tanto em Elias o Tisbita, como em Eliseu, como em João Batista, e como no reverendo William Branham, ele o estará manifestando, esse ministério de Elias, novamente em seu anjo mensageiro, no último dia, ou seja, no 7º milênio e na era da pedra angular. E estando velado em seu anjo mensageiro, estará manifestado também o ministério de Moisés por segunda vez, pois esse ministério foi o anjo do pacto, o que o manifestou através do profeta Moisés para a liberação do povo hebreu. E também estará manifestando o ministério de Jesus por segunda vez, pois foi ele quem manifestou esse ministério, o qual foi visto em Jesus de Nazaré, atuando por 3 anos e meio entre Israel. E agora, para o último dia, teremos os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, manifestado pelo anjo, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, de acordo com a promessa divina para o tempo final. E estaremos vendo face a face ao anjo de Jeová, ao anjo do pacto, porém,
velado em seu anjo mensageiro. Portanto, o que nós estaremos vendo será o véu de carne onde estará o anjo do pacto manifestado. E assim estaremos ouvindo por quê? Ou seja, e assim estaremos ouvindo através de carne humana e estaremos obtendo as bênçãos que ele estará falando para todos os filhos e filhas de Deus. E ao recebermos esta palavra falada, que é a palavra criadora falada de Deus, então se materializará em cada um de nós esta palavra, ao recebê-la em nossas almas e crer nela com toda a nossa alma. Agora, vejam como aconteceu nos tempos passados. Vejam como este mesmo anjo do pacto, ele é o personagem principal de toda a Bíblia. Não existe outro. Esse é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é o mesmo Deus, com seu corpo teofânico, se manifestando através dos seus profetas do Antigo Testamento, de diversas dispensações e diversas eras, e logo se manifestando em carne humana na pessoa de Jesus. Por isso, Jesus podia dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. E podia dizer, Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Como o viu? O viu velado em seu corpo visível, o qual foi manifestado lá porque Deus lhe apareceu em seu corpo teofânico. E também lhe apareceram os arcanjos Miguel e Gabriel com Elohim. E podemos ver que Deus pode criar o seu corpo como o nosso, do pó da terra, para utilizá-lo umas horas e depois o desaparece novamente e então continua com seu corpo teofânico, manifestado na sexta dimensão, e nunca mais vem este corpo físico com o qual ele se manifestou temporariamente lá com Abraão. Agora, vejam vocês, ele também se revelou a Abraão como Melquisedeque, muito tempo antes daquela ocasião em que ele comeu com Abraão, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas, vejam, é o anjo do pacto, é o anjo de Jeová, o qual é o mesmo ser eterno, o qual estava dentro do véu de carne, chamado Jesus. Por isso, Jesus podia dizer que o Pai, onde estava? Estava nele. E ele também podia dizer, aquele que me viu, viu ao Pai. Por quê? Porque estava vendo o Pai Celestial vestido de carne humana. Agora, eu posso dizer para vocês, e vocês podem dizer para mim. Vocês podem me dizer a mim que eu os estou vendo a vocês, quando estou vendo a seu corpo físico. Por quê? Porque é aí onde vocês estão, e eu posso lhes dizer que vocês estão me vendo quando estão vendo o meu corpo. Por quê? É aí, neste corpo, onde eu estou. Ainda que se vamos mais profundamente na raiz do que é ver a pessoa, então vocês também podem me dizer, mas ainda que estejam vendo o meu corpo físico, não estão me vendo. E por quê? Porque você é alma vivente. E quando eu olho para você, eu não posso ver a sua alma, mas sim o corpo físico no qual você está manifestado. E quando você me vê, você somente pode ver o meu corpo físico, mas a minha alma, vocês não podem vê-la. Então, vocês me vê e não me vê, e eu os vejo e não os vejo. Mas é assim nesta dimensão. E agora, com Deus também é assim. A Escritura diz que ninguém jamais viu a Deus. E como é possível que hajam pessoas que digam que viram a Deus face a face? Porque o viram em seu corpo teofânico da sexta dimensão, chamado o Verbo de Deus, da sexta dimensão, chamado Verbo de Deus, que é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, e outros o viram,
também velado em carne humana, na pessoa de Jesus, e estavam vendo a Deus face a face, porém, face a face, em e com seu véu de carne. E os que viram a manifestação de Deus nos profetas do Antigo Testamento, também viram a Deus manifestado em carne humana, naqueles profetas. E os que viram aos apóstolos e viram aos 7 anjos mensageiros, sendo usados pelo Espírito Santo, pelo anjo do pacto, por Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado neles, estavam vendo a Deus, e o estavam vendo velado e revelado na porção correspondente a cada era. E agora, corresponde a nós ver a Deus, ver a Jesus Cristo, ver ao anjo do pacto cara a cara, face a face, velado em seu anjo mensageiro. Neste tempo final. Porém, vejam vocês como Deus disse a Gideão: não temas, não morrerás. Por quê? Porque o que estaremos vendo é este véu de carne, onde ele estará manifestado, mas não estaremos vendo a Deus literalmente, face a face, como Moisés queria ver a Deus. Somente estaremos vendo o véu de carne, onde Deus estará manifestado, e ainda a pessoa pode ver o véu de carne onde Deus está manifestado e não morrer. E ainda pode ver o véu de Deus, teofânico de Deus, o corpo teofânico de Deus da sexta dimensão, e não morrer. Mas, se a pessoa ver o que está dentro desse véu de carne e estiver dentro desse corpo teofânico, se a pessoa o vê face a face, aí sim, a morte é segura. Mas enquanto esteja velado em seu corpo teofânico ou um corpo de carne, a pessoa não morre, mas sim recebe a bênção, as bênçãos de Deus. E agora, para o último dia, haverão pessoas valentes do 7º selo, valentes do Filho do Homem, valentes do Filho de Davi, valentes do Filho do Homem e do Filho de Davi, na manifestação do Filho do Homem e Filho de Davi em carne humana, em seu anjo mensageiro, os quais estarão vendo ao anjo do pacto, ao anjo de Jeová, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, e estarão trabalhando com esse anjo mensageiro em toda a obra de Cristo neste último dia. Portanto, estarão trabalhando na obra de quem? Do anjo do pacto, do anjo do Senhor, estarão trabalhando na obra de Deus deste último dia, para chegarem à terra prometida, do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Por isto, sempre se requer que sejamos como? Valentes e pessoas esforçadas neste último dia. Os valentes, vejam vocês, eles sempre são pessoas como as demais pessoas, porém, são pessoas esforçadas, e isso significa que fazem mais do que os demais seres humanos, e são valentes, portanto, confrontam ao desafio deste tempo, confrontam a obra deste tempo, e caminham para diante, trabalhando nesta obra, sem desmanhar. E Deus os abençoa grandemente, porque são pessoas valentes, pessoas esforçadas, que não se importam em trabalhar o tempo que se requer para realizar a obra de Deus correspondente a este tempo. Não são pessoas que sempre estão reclamando, mas são pessoas que sempre estão agradecendo a Deus o privilégio de trabalharem em sua obra neste tempo final, assim como foram bem agradecidos os que trabalharam na obra de Deus, de eras e dispensações passadas, e foram valentes, foram pessoas bem-aventuradas no tempo em que eles viveram. No tempo do rei Davi também houveram valentes de Davi. A Escritura diz que ele teve uma quantidade de valentes ao seu lado, os quais sempre estiveram com ele braço a braço, trabalhando na obra de Deus, que era
a obra do estabelecimento do reino de Davi, porque baixo aquele reinado de Davi, Deus manifestado no reino de Davi estaria reinando sobre o povo hebreu. Na página, vamos ver aqui, 2 de Samuel, no capítulo 23, versículo do 8 ao 39, nos fala dos valentes do filho de Davi. Eu não quero ler muito aqui, mas vamos ver. Capítulo 23, versos 8 em diante, diz assim: esses são os nomes dos valentes que Davi teve. José, José Basebete, o Taquimonita, principal dos capitães, este era Adino, Esnita, que matou a 800 homens em uma ocasião. Seria ele valente? Depois deste, Eleazar, filho de Dodo, Auita, um dos 3 valentes que estavam com Davi quando desafiaram aos filisteus que tinham se reunido lá para a batalha e tinham se distanciado dos homens de Israel. Este se levantou e feriu aos filisteus até que sua mão se cansou e a sua mão ficou grudada na espada. E a sua mão ficou grudada no quê? Na espada. Naquele dia Jeová deu uma grande vitória e o povo voltou em pós dele tão somente para recolher o motim. Um só homem, um botim, um só homem com uma espada em sua mão. Vejam como ele fez. Ele destruiu ao exército inimigo e depois o restante do povo, pois veio de trás dele, mas não para lutar, mas para recolherem os despojos, para recolherem tudo o que tinham. Tudo que tinham aquele exército que havia sido vencido por um homem apenas. Depois deste, foi Sama, filho de Age, Ararita. Os filisteus tinham se reunido em Lehi, onde havia um pequeno terreno cheio de lentilhas, e o povo tinha fugido diante dos filisteus. E então se parou entre aquele terreno e o defendeu, e matou aos filisteus, e Jeová deu uma grande vitória. Vejam, apenas com um valente, Deus dá uma grande vitória, mas com um montão de pessoas medrosas, não pode se obter uma vitória. Vejam, diz aqui que o povo tinha fugido e ficou somente um no meio daquele campo, defendendo aquele terreno. E Deus deu a vitória através de um só homem. E agora, 3 dos 30 chefes desceram e vieram no tempo da ceifa a Davi na cova de Adulam. E o acampamento dos filisteus estava no vale de Refaim. Davi então estava em um lugar forte, e havia em Belém uma guarnição dos filisteus. E Davi disse com veemência: quem me desse pudesse beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Ao falar assim, ele estava falando ungido pelo Espírito de Deus. Então os 3 valentes foram e romperam pelos acampamentos dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram-na e a trouxeram a Davi, mas ele não a quis beber, mas ele a derramou para o Senhor, dizendo: distante seja de mim, ó Senhor, que eu faça isto. Eu beberei o sangue dos varões que foram com perigo das suas vidas, e não quiseram bebê-la. Os 3 valentes fizeram isto. E Abisai, irmão de Joabe, filho de Sárvia, foi o principal dos 30, ou seja, dos 30 valentes.
Este lançou sua lança contra 300, a quem os matou, e ganhou renome com os 3. E ganhou renome com os 3. E agora vejam vocês como esses valentes obtinham a vitória. E não era com grandes exércitos, mas, sim, com a bênção de Deus. No versículo 39, falando do último, diz: Urias Eteo e Urias Eteo. Urias Eteu e Urias Eteu. Por todos, 37 por todos. O último. 37 por 37 valentes, vejam. Com 37 valentes do exército, vejam vocês, Deus atuou através de Davi, a favor de Davi, para ser colocado ele no trono e para se manter no trono. Agora nós podemos ver que o restante do exército estavam sujeitos a esses 37 valentes. Deus coloca os valentes em uma posição muito importante em seu reino. Mas antes há que ser valentes para chegar a esta posição. Que Deus levante grandes valentes em seu corpo místico de Cristo, de crentes, neste tempo final, os unja neste tempo, e coloque valentia em seus corações, em suas almas, e em todo o seu ser, para lutarem e trabalharem na obra de Cristo, neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, até que possamos ver os mortos em Cristo ressuscitados, em corpos eternos, e nós sejamos transformados e possamos ir para a ceia das bodas do Cordeiro no céu, e logo voltaremos e começaremos o glorioso reino milenial de Cristo, e vejamos a Cristo sentado em seu trono, o trono de Davi, porque ele é o herdeiro ao trono de Davi. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós temos visto o importante que é um valente no programa divino. Quando a pessoa é um valente no programa divino, na obra de Deus, tem as bênçãos de Deus. Adiante, valentes do filho de Davi, neste tempo final. Todos os valentes do filho de Davi, todos os valentes de Cristo, das eras passadas, terão um grande galardão. E todos os valentes de Cristo, para este tempo final, terão um galardão muito grande também. Ele disse: eis que presto venho, e o meu galardão comigo para recompensar a cada um segundo sejam as suas obras, ou seja, conforme sejam as suas obras. Apocalipse 22, versículo 12. E São Mateus, capítulo 16, versículo 27, onde Jesus disse que o Filho do Homem vem com seus anjos, vem no reino do seu Pai com seus anjos. Vamos ver como diz aqui, para que o tenham bem gravado. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme sejam as suas obras. Porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão, assim disse o apóstolo São Paulo. Assim que tudo que trabalhamos aqui na terra, algumas pessoas até podem dizer: por que será que trabalham tanto? Estão trabalhando para uma igreja, ou para uma religião, ou para algum homem? Sabem de algo? Estamos trabalhando para nós mesmos. Quando trabalhamos para Deus, para Cristo, logo quando Ele dá a recompensa a seus filhos, o benefício, quem é que o recebe? Pois somos nós mesmos. Conta, o mais certo é que é uma parábola de um homem rico que tinha seus filhos, e a um dos seus filhos, o filho mais velho,
ao qual ele sempre lhe encomendava fazer muitas coisas. Então disse a ele: olha, constrói uma casinha, aí, uma casa. E o filho preparou tudo. E o filho pensava: se eu colocar a preparar uma casa muito bonita, muito grande, logo quando meu pai morrer, então isso pode corresponder ao ser do fulano ou do fulano. Ou seja, que a herança, tudo isto, pode corresponder a alguém. E alguém construiu uma casinha pequenininha. E logo então que ele a conclui, o pai diz a ele, quando o filho diz: papai, olha, a casa já está pronta, eu já a concluí. Como você me disse que eu te fizesse a casa, pois eu já a terminei, já está preparada, já está concluída. Então ele disse: filho, esta é a tua herança. Como esse filho iria se sentir se ele soubesse que aquela casa era o que ele herdaria com aquele terreninho? Ele teria feito um palácio, não é? Lembrem-se que aquilo que Deus nos dará em recompensa é o que nós encontramos trabalhando em sua obra. Ele vai pagar cada um de acordo, sejam o quê? As suas obras. Eu lhes li em 2 lugares. Quem sabe aquele filho pensava em receber uma grande herança, mas ele tinha feito algo bem pequeno. Mas isto era o que ele tinha por herança para ele. O meu desejo para todos vocês é que a herança de cada um de vocês seja a maior que possam receber os filhos e filhas de Deus de todas as eras. Que a herança que vocês recebam e que eu também receba seja a maior de todas as heranças. Mas para isto, temos que trabalhar, temos que ser valentes e temos que ser o quê? Esforçados. A pessoa tem que se esforçar e não esperar que todas as coisas sejam feitas sem nenhum esforço. O preguiçoso é o único que quer que todas as coisas sejam feitas, sem tocar em sequer um prego na construção. Mas a pessoa esforçada mete a sua mão e se coloca a trabalhar também nesta obra. E então, Deus está olhando quem são os que estão trabalhando em sua obra. É como disse Jesus, isso também nos convém a todos, saber disso e também poder dizer desde o profundo da nossa alma, do nosso coração: nos negócios do meu Pai me convém estar. E como? Trabalhando nos negócios do nosso Pai Celestial. Agora vejam, as pessoas nesta terra trabalham 20, 30, 40 anos e até 50 anos em uma empresa. E quando terminam certa quantidade de anos, já está em uma idade que já nem querem mais eles na empresa. Mandam ele embora e mandam que o Seguro Social lhe dê um dinheiro, e também não sei se a empresa também lhe dá algum dinheiro do que tenha lá acumulado. E depois já não tem mais nada. Quando a pessoa morrer, então se acabou. E para a outra vida, essa empresa não pode mandar para você um cheque, a outra dimensão, para que você desconte esse cheque lá. Mas, no entanto, Cristo disse: aonde estiverem meus servidores, aonde eu estiver, ali estarão meus servidores. E ele disse que recompensará cada um, segundo sejam as suas obras. E quando estejamos com ele vivendo no milênio e por toda a eternidade, estaremos desfrutando os galardões por ver
que Ele nos dará pelas obras que realizamos em sua obra. Assim que faça uma casa bem grande, porque é para você. A casa que você fizer, o trabalho que você fizer na obra de Cristo. Seja valente e esforçado trabalhando na obra de Cristo. Seja um verdadeiro valente do filho de Davi. E lembrem-se, trabalhemos esforçando-nos no reino de Deus. E sejamos valentes, porque o que estamos trabalhando, o que estamos construindo, é para quem? É para nós. Os benefícios são para todos nós, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.